Deixa eu te dizer, Deus cuida dos detalhes da nossa vida. Nós não cremos em um Deus que criou todas as coisas e que foi embora e que não se envolve mais. Nosso Deus, Ele se envolve conosco. Se envolve na nossa história. Intervém na nossa história. Quem crê em um Deus que intervém? Hoje eu estava assistindo em casa o eclipse lá no Chile. Irmãos, que perfeição de Deus. Hoje às 5h39. E eu estava pensando, se Deus calculou a distância exata do Sol, da Lua e da Terra, ao ponto da Lua entrar no meio do Sol e da Terra, e a Lua não cobre o Sol totalmente. O cálculo foi tão exato que a Lua cobre exatamente só a coroa solar, desculpem, o globo, né, o Sol, mas a coroa solar fica aparecendo. Se fosse um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não teria eclipses como nós temos. Agora, se Deus calculou a ordem do universo de tal forma que tudo é perfeito, imagine o quanto que você e eu somos preciosos aos olhos do Senhor. A nossa vida, ela não está fora do controle de Deus. O Senhor está controlando, dirigindo, governando as nossas vidas. Amém? Então eu não sei se alguém aqui nessa noite precisa ouvir isso, mas eu quero te dizer, o Deus que fez os eclipses é o Deus que controla os detalhes da tua vida. Ele está cuidando de você. Amém? Nós estamos encerrando hoje a nossa série de estudos. Esse é o terceiro Tadel Teológico, abril, maio, em junho não tivemos, porque nós viajamos, e então transferimos o Tadel Teológico para esse primeiro Tadel de julho. Então hoje nós estamos encerrando. Eu quero fazer uma rápida revisão, mas antes, olha para esse meu notebook. Não, calma, aqui tem um segredo. Isso aqui é o retrato de muito crente. Isso aqui é o retrato de muita gente hoje. Isso aqui é um notebook HP Compaq, querendo ser um MacBook. Mas nunca vai ser. Então pare de tentar ser o que você não é. Aceite aquilo que o Senhor determinou para você ser. Amém? Compaq nunca vai ser um MacBook. Eu coloquei isso de propósito mesmo, né? Um dia eu vou ter um MacBook. Mas um adesivo não muda a essência. O que por fora que tiver não muda o que está aqui dentro. Pode colocar aqui. Obrigado. E a pastora Cristiane está me lembrando aqui que a Marcha do Amor ela foi adiada. Por conta do encontro com Deus, muitos líderes estavam trabalhando no encontro, então a gente vai dar mais uma semana para a Marcha do Amor acontecer. Nós invertemos, colocamos a Marcha do Amor para o dia 14, que é de domingo agora 8, a ceia do Senhor e a apresentação de crianças vai voltar para o primeiro domingo, que é dia 7, ok? Então, vamos fazer uma rápida revisão. Eu estou fazendo revisão porque às vezes as pessoas perdem e aí elas acabam esquecendo. Nós estamos estudando soteriologia. Não é o estudo dos solteiros, é o estudo da salvação. Soteria significa salvação em grego, logos, estudo. Então, tudo que diz respeito à salvação e os seus aspectos, a soteriologia estuda. Predestinação, eleição, regeneração, arrependimento, fé, redenção, justificação, propiciação, livre-arbítrio, soberania de Deus. Todos esses temas fazem parte desse campo aqui da teologia chamado soteriologia. Nós vimos o primeiro aspecto
dos 5 pontos do calvinismo e dos 5 pontos do arminianismo. Então, o primeiro deles que nós vimos foi depravação total. Então, concordamos, arminianos e calvinistas concordam nesse ponto, que toda a humanidade ela caiu e foi afastada da comunhão de Deus. Então, isso nós chamamos de depravação total. Mas nós cremos que, apesar de sermos, de nascermos no pecado e não termos bem nenhum em nós, porém, a diferença entre calvinistas e arminianos é que os calvinistas creem que todo bem foi corrompido no homem. E os arminianos creem que o bem foi corrompido, mas não foi destruído totalmente. Ou seja, em cada um de nós, Deus ainda deixou uma centelha, uma faísca, um lampejo da sua glória e da sua semelhança. E então, a vontade do homem, ela foi diminuída, mas ela não foi destruída totalmente. Então, nós cremos na depravação total com o livre-arbítrio ainda em vigor no ser humano. Os arminianos creem na depravação total, mas creem que conservamos o livre-arbítrio mesmo depois da queda. Depois nós passamos para eleição condicional versus eleição incondicional. Nós, arminianos, cremos que a eleição ela é de acordo, ela é segundo a presciência de Deus. Ou seja, nós somos eleitos porque Deus sabia de antemão quem aceitaria a oferta de salvação e quem rejeitaria. Os que aceitassem, esses foram eleitos segundo a presciência de Deus. Eleitos primeiro, predestinados depois. Então, para nós, a eleição sempre acontece antes da predestinação. Depois nós fomos para a expiação ilimitada versus a expiação limitada. Isso aqui a gente já viu. Se você perdeu, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube e então vai ter as 2 ministrações de abril, do dia 23 de abril, se não me engano, e do dia 28 de maio. Esses 2 dias são esses estudos aqui. Então você pode assistir lá se você perdeu. O terceiro ponto que nós vimos é a expiação ilimitada versus a expiação limitada. Então, nós cremos na expiação ilimitada. Jesus pagou o preço da salvação por todos, mas nem todos serão salvos. Nós cremos que a expiação foi para todos, mas nem todos aceitarão a oferta de Deus. Alguns rejeitarão a oferta de Deus, e então a salvação ela só é efetivada para aqueles que creem. Já no calvinismo, a expiação ela é limitada, ou seja, Jesus só morreu pelos eleitos. Jesus não morreu pelo mundo todo. Mas nós cremos, arminianos, que Jesus morreu por toda a humanidade, embora nem todos serão salvos. E então, chegamos na parte de hoje, que é a graça preveniente versus a graça irresistível. Então, vejam só, a partir de agora, nós não falamos sobre isso, então, o que eu vou falar a partir de agora é novo, ok? Até agora eu estava fazendo só uma revisão. Nós cremos na graça preveniente. Então, os arminianos creem que a graça de Deus, ela é persuasiva, mas ela não é coercitiva. O que é uma coisa coercitiva? É uma coisa que ela é imposta e que a pessoa não pode dizer não. Tanto que no calvinismo, a graça ela é irresistível, certo? Para os calvinistas, quando Deus dá início ao processo de salvação, o ser humano não pode dizer não, até porque o homem não tem livre-arbítrio, segundo os calvinistas. Então, uma coisa está ligada com a outra, Se o homem não tem livre-arbítrio, ele não pode dizer sim, ele não pode dizer não. Ele vai aceitar a oferta de Deus. E a graça, então, se torna irresistível para os calvinistas. Para os arminianos,
que a nossa igreja é uma igreja arminiana, segundo a linha metodista wesleyana, certo? Segundo a linha wesleyana. Então, no arminianismo wesleyano, a graça é preveniente. O que é isso? Deus, ele convida o ser humano. Então, a salvação parte primeiro de quem? De Deus. Diga, a iniciativa da salvação parte de Deus. Então, não somos nós que tomamos a iniciativa de ir em direção a Deus. Tá certo? Arminianos não creem assim. Arminianos creem que Deus inicia o processo de salvação, é Deus quem decide nos salvar, é Ele quem vem ao nosso encontro, e Ele então envia a sua graça preveniente. O que é isso? É uma graça convidativa, é uma graça convincente, iluminadora, capacitadora, que antecede... Pode passar. Não, acho que eu estou... Não, não é aí não. É o slide número 11. Isso. Isso. Então, a graça de Deus, ela vem ao encontro do homem, convidando o homem a ser salvo. Então, ela antecede, inclusive eu digitei errado aí, antecede. É antecede. Se puder corrigir aí, por favor, corrija. Antecede a conversão e torna o arrependimento e a fé possíveis. Por que que eu e você respondemos a Deus, dizendo sim, sim, Senhor, eu aceito a sua oferta de salvação, porque Deus deu início a esse processo. E esse início nós chamamos de graça preveniente, ok? Então Deus convida. Então eu fiz aqui até um teatro no mês de abril, né, com o Melquisedeque. Vou fazer aqui com o Hernandes. Então, imagina que eu sou Deus, fica aqui embaixo, tá certo? Imagina que eu estou representando Deus, eu estou num plano superior, né, de glória, de santidade, de majestade, e ele está representando a raça humana caída. Então, por isso que ele está abaixo. Então, Deus decide salvar, e Deus, então, Ele estende a mão ao pecador. Isso seria a graça preveniente. O início começa em Deus. Deus diz, eu vou oferecer salvação ao homem. Venha, aceite a salvação. Se Ele estender a mão, então Ele aceitou a graça preveniente. E agora, então, inicia-se o processo de conversão. Ele arrepende, aliás, primeiro ele tem fé. Em segundo lugar, ele tem convicção de pecados, ele se arrepende e então, no coração, ele crê e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Então, ele é salvo. Ok? Mas a iniciativa partiu de Deus. Volta lá agora e agora você vai rejeitar. Tá? Então, parte de Deus. Deus envia a graça dele preveniente ao homem, estende a mão, aí você vira as costas. Então não há salvação. Por quê? Porque Deus convidou, Deus iluminou, a iniciativa partiu de Deus, mas o homem, por crermos que o homem tem livre-arbítrio, então ele rejeita a salvação. E ele vai continuar perdido. Ok? Obrigado, querido. Pode passar o próximo. Então, que graça é essa preveniente? É a graça preparatória. O Espírito Santo prepara o terreno, amolece o coração, sensibiliza a mente, as emoções, a vontade. O Espírito Santo prepara o homem que está no pecado, né, aqui diz. É a graça preparatória do Espírito Santo exercida no homem abandonado em pecado. O homem está em pecado e o Espírito Santo prepara esse homem para ele responder. Então, a salvação não vem antes da fé e do arrependimento.
O que vem antes é a capacitação do Espírito Santo pela graça preveniente. Então vamos colocar na ordem as coisas. Como acontece o processo da salvação? A graça preveniente, que é a graça preparatória, entra em ação no coração do homem, e o coração do homem então responde em fé, em arrependimento, e então ele é salvo. Graça preveniente, fé, arrependimento, regeneração. Ok? Fica claro então esse processo? Ficou claro, irmãos? Quem está aqui? Levanta a mão. Amém. Então, continuando, pela graça preveniente que precede e capacita os primeiros indícios de uma boa vontade para com Deus. Por que que você, no dia que você foi salvo, quantos lembram aqui o dia que foram salvos? Pronto, então vamos pensar nesse dia, vamos voltar lá. Alguém pregou para você, alguém falou de Jesus para você, ou você estava num culto, ou você estava sozinho e você estava ouvindo uma canção, lendo uma palavra, ou você estava na rua e alguém falou de Jesus para você. Agora vamos pensar, o teu coração se inclinou para Deus, sim ou não? Naquele momento, seu coração se inclinou, é uma boa vontade da sua parte, da minha, em responder. Mas, como é que essa boa vontade, ela foi acesa? Porque nós somos depravados. Estamos perdidos, separados de Deus. É forte nessa palavra depravado, né? Depravado, é caído, é mergulhado na lama do pecado. Depravação total é isso. Como que nós temos uma centelha de boa vontade de nos inclinarmos a Deus? Porque Deus entrou em ação através do Espírito Santo com a sua graça preveniente. Entenderam? Muito bem. Coloque o próximo. Então, segundo nós, os arminianos, só abrindo um parêntese aqui, homens de Deus na história foram arminianos também. Tem homens de Deus calvinistas e tem homens de Deus que foram arminianos. Então, nós temos, por exemplo, grandes homens de Deus calvinistas. O próprio Lutero, né, ele cria na predestinação, Santo Agostinho, próprio Calvino, né, nós temos o Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Todos esses são calvinistas. Mas George Whitefield também era calvinista. Mas nós também temos grandes homens de Deus na história da igreja que foram arminianos. Porque às vezes os arminianos, eles se sentem inferiores. Tem arminiano que tem um complexo de inferioridade, porque não conhece o que de fato é ser um arminiano e nem conhece a história do arminianismo e nem os expoentes do arminianismo na igreja. Então, para você ter ideia, John Wesley era arminiano, Billy Graham era arminiano, D.L. Moody era arminiano. Então, eu poderia aqui dizer até outros e outros e outros nomes. Mas, nós não temos que nos sentir menos espirituais, né? Como se nós fôssemos pessoas que não creem na soberania de Deus, que diminuem a soberania de Deus. Não, isso são acusações falsas. Como se nós fôssemos crente de segunda categoria, porque quem realmente é sábio espiritual é quem é calvinista. Isso é uma falácia, isso não é verdade. De ambos os lados nós temos santos homens de Deus, de ambos os lados. O que acontece é que os calvinistas não respeitam os arminianos, isso sim, isso é a verdade. Mas nós temos uma história, queridos, os arminianos têm uma história de tolerância. Nós temos uma história, não é, de entender que Deus também tem homens, né, que são calvinistas. Então não tem que ter orgulho no nosso coração como se nós fôssemos os únicos corretos. Embora do outro lado exista muito orgulho, mas do nosso lado não deve ter isso. Mas também não temos que ter sentimento de inferioridade, como se a gente fosse uma classe de crente, né, menos espiritual, né,
herético, que eu vejo muita gente assim, com vergonha de dizer que são arminianos. A maior denominação brasileira é uma denominação arminiana, Assembleia de Deus. A maior parte dos crentes no mundo são arminianos, porque são pentecostais. Então, nós não temos que ter vergonha de dizer isso, ok? Fazer igual a Bolsonaro, tá ok? Segundo os arminianos, o novo nascimento é totalmente pela graça. O homem não tem condições de salvar a si mesmo, então salvação não parte de nós. Falei isso no estudo passado. Isso é pelagianismo. Pelagianismo é o homem tomando iniciativa para ser salvo. Nós não cremos nisso. Nós cremos que a salvação é iniciativa de Deus. O pecador está morto. Como é que uma pessoa morta pode reagir à salvação? Tomar iniciativa da salvação? Abra comigo em Efésios 5, 2, 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Ele nos deu vida. Então é de Deus a iniciativa. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha essa frase como é interessante. Assim como não podemos ajudar em nada quando do nosso primeiro nascimento. Você ajudou a você nascer de novo? Desculpe, a nascer pela primeira vez? Quem aqui ajudou a sua mãe a lhe ter? Quem foi aqui que ajudou? Não, eu vou dar uma mãozinha à minha mãe. E eu vou ajudá-la para que eu nasça, para que eu saia da barriga dela. Então, da mesma forma como não podemos ajudar em nada no nosso primeiro nascimento, muito menos no nosso segundo nascimento. Qual é o segundo nascimento? O novo nascimento, da água e do Espírito. Então, não participamos no primeiro nascimento, também no segundo nascimento, a iniciativa é de Deus. Próximo, graça preveniente, depois você procura o significado do que é preveniente, é persuasiva, já colocamos isso, e não coercitiva. Ação por parte do Espírito para convencer, diga convencer. Olhe, o Espírito convence, o Espírito não força. Há uma diferença entre convidar, persuadir e entre forçar, obrigar. Então, o Espírito convence o pecador. Não é uma coerção, mas uma persuasão. O que é uma persuasão? Vamos pensar aqui numa pessoa persuasiva. Quantos aqui reconhecem no teu temperamento que você é uma pessoa persuasiva? Você gosta de insistir um pouco mais. Você gosta de pressionar um pouquinho mais. Quem reconhece que é persuasivo? Ok, mas há uma diferença entre ser persuasivo e ser invasivo. Cuidado, hein? O nosso Deus, o Espírito Santo, persuade, mas Ele não invade, Ele não força, certo? Quantos aqui são vendedores? Quem é vendedor aqui de alguma coisa? Nos cursos que os vendedores fazem, vocês aprendem o quê? A serem persuasivos, a vocês convencerem, não é? Eu recebo sempre ligações de telemarketing. Eu acho que muitos aqui também, né? Quando eu já vejo o número de São Paulo, uns números assim bem diferentes. Ei, já sei, vão me oferecer cartão, vão me oferecer empréstimo, e depois que descobre o nosso número, alguns são bem persuasivos, para não dizer invasivos, porque você diz, não, eu não quero, eu já tenho 2 cartões. A pessoa continua falando, não mais isso, não mais aquilo, não mais essa vantagem, mas eu não quero, eu já tenho 2 cartões, não, mas o meu é sem anuidade, não, mas o meu tem muitas vantagens, não, mas eu não quero.
Eu já tenho cartões, eu já estou me livrando dos que eu tenho. Não, mas você precisa ouvir. Não, mas eu tenho algo para te oferecer. Uma coisa é persuasão, outra coisa é a pessoa passar do limite da persuasão e ela então agora está te coagindo. Aí, o que é que acontece? Não sei se você é igual a mim, mas aí o sangue vai subindo. Querida, querido, eu já disse que eu não quero. Não insista. Não mais isso, não mais aquilo. Já chegou ao ponto de eu dizer, olhe, por favor, eu vou precisar desligar. Você está insistindo demais, eu já disse que eu não quero, eu vou precisar desligar. Tá bom? Desculpa, tá? Perdão, mas eu vou ter que desligar. E desliguei. Não foi muito legal da minha parte, mas também a pessoa do outro lado foi invasivo demais. Hoje eu recebi uma ligação dessas, hoje de manhã. Ele me ofereceu um cartão e eu disse, olha, eu já tenho 2 cartões, eu não quero, muito obrigado. Sabe o que ele fez? Ok, senhor Marcos, obrigado pela atenção. Aleluia. Então vejam, irmãos, o Espírito Santo, ele convence, mas ele não coage. Abra comigo em João, capítulo 16. João 16. Vamos ler o 8 e o 9. Quando ele vier, falando do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o papel do Espírito Santo, a parte do Espírito Santo, com a graça preveniente, é convencer, convidar. Mas a resposta final cai sobre o homem. E aí entra a responsabilidade humana. Próximo agora. Ou seja, Deus não impõe, mas Deus oferece a salvação. Mateus 13, verso 37. E ele respondeu, o que semeia a boa semente. Quem é que semeia a boa semente? O Filho do Homem. O que semeia a boa semente. O que é a boa semente? A palavra. A palavra é a boa semente que foi semeada no coração. Quem semeia? Jesus. Aqui está dizendo que é o Filho do Homem. Ele semeia a boa semente. Mas nós não temos aqui uma imposição da parte de Deus. Então, todas as pessoas nascem moral e espiritualmente, olha aí a palavra de novo, depravadas e incapazes de fazer qualquer coisa boa, próximo ou digna aos olhos de Deus. Então, nós somos incapazes de fazer qualquer coisa boa aos olhos de Deus, muito menos responder à salvação, sem uma infusão. Essa palavra é muito legal. Infusão. O que é uma infusão? Você já tomou infusão. Você pega umas folhinhas, você pega um sachê e mergulha em uma água fervendo. Isso é uma infusão. Não, isso é chá. Não. Nós dizemos que é chá, mas a gente diz da forma errada. Chá é a infusão das folhas de uma planta chamada chá. O que nós fazemos de boldo, erva doce, camomila, das outras coisas, é uma infusão. Então veja, Deus pega a sua graça e ela
entra na nossa vida. Há uma infusão especial da graça de Deus. E então a gente consegue, com essa infusão da graça de Deus, superar as inclinações do pecado original. Porque o pecado nos afastou de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Então a graça de Deus se infunde na nossa vida, entra. A graça de Deus permeia o nosso coração. E foi nesse dia que eu e você fomos salvos. Porque Deus nos amou e veio ao nosso encontro. Amém? Para terminar, vamos para o último ponto. Então, são 5 pontos, esse é o 5º e último. Segurança em Cristo versus perseverança dos santos. Então, eu vou falar de perseverança dos santos primeiro, para você entender como o calvinismo pensa. O calvinismo pensa o seguinte, que uma vez que uma pessoa é salva, ela é salva eternamente, ela não perde a salvação. Mesmo que ela quisesse perder, ela não perderia. Porque se ela foi salva pela graça irresistível de Deus, a pessoa não tem livre-arbítrio. Então, não foi ela quem escolheu, foi Deus quem escolheu. Se a morte de Jesus só foi pelos salvos, pelos eleitos. Então, Jesus morreu por aquela pessoa, pelos eleitos. Então, esta pessoa, mesmo que ela queira sair da salvação, ela não consegue. Então, para um calvinista, nenhum crente se desvia. Deixa eu explicar. Não é tão simples assim. Eles dizem o seguinte: se uma pessoa se afasta de Cristo, então nunca ela foi salva. Se alguém se afastou de Jesus e voltou para o pecado, é porque essa pessoa nunca foi salva. Há uma lógica nisso, sim. Certo? Não é que eles estão defendendo que a pessoa vai pecar. Não, eles dizem o seguinte: se alguém é salvo, essa pessoa não vai querer pecar. Se uma pessoa verdadeiramente é salvo e está em Cristo, ela não vai querer desagradar a Deus. Então, isso é perseverança dos santos. Nós não cremos assim, ok? Apesar de ser muito bonito, não é? Mas a realidade que a Bíblia nos mostra, ela é um pouco diferente. Então, nós cremos na segurança em Cristo, certo? Há essa diferença até na frase. Nós cremos que em Cristo nós estamos seguros. O que significa? Significa que se depender de Deus, eu e você nunca nos desviaremos. Significa que, se depender do que Deus já fez por nós, Ele já deu todas as garantias. Jesus disse: dou-lhes a vida eterna, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Jesus quem disse. Então, nós temos que pensar nisso também. Que, dependendo de Deus, nós estamos tão seguros, que não nos perderemos. Que o maligno, aquele que é gerado de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toca. Então nós temos, queridos, que chegar a um certo equilíbrio. Por quê? Os arminianos têm uma tendência que é: pecou, perdeu a salvação. Pecou, perdeu a salvação. E se Jesus voltar no dia que eu tiver mentido, então eu fico. Espera aí, que salvação é essa? Que garantia é essa? Então nós não podemos estar nem no extremo e nem podemos estar no outro extremo. Porque arminianos que não têm conhecimento bíblico perdem a salvação todo dia e ganham a salvação todo dia. No dia que eu estou bem, eu estou salvo. No dia que eu estou mal, eu vou para o inferno. E isso é heresia, isso é ante o que a Bíblia diz. Isso é contra o que a Bíblia diz. A Bíblia nos dá garantias, irmãos. Ninguém perde a salvação por causa de um pecado cometido. Uma pessoa que foi salva e ela peca, não significa que imediatamente ela perdeu a salvação. A questão é o que essa pessoa vai fazer com o pecado depois que foi salva. Então, nós cremos na segurança em Cristo. Vamos explicar.
Entre os arminianos há duas escolas, tá certo? Tem os calvinistas moderados, é assim que eles são chamados. Tem alguns arminianos, como o Norman Geisler. Norman Geisler é um grande estudioso da Bíblia, muitos livros ele tem escrito, inclusive tem muitos livros bons que eu já li, eu já dei aula com livros do Norman Geisler, Introdução Bíblica, Manual de Dificuldades Bíblicas. Então, ele é um calvinista moderado. O que é um calvinista moderado? É um arminiano, nos 4 pontos, mas que nesse último, ele diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, os arminianos desse grupo aqui são chamados de calvinistas moderados. Mas nós estamos no segundo grupo, que é a dos wesleyanos. Então, se alguém te perguntar, que eu acho que não vão perguntar, né, os não crentes não estão preocupados com isso, se nós somos arminianos ou calvinistas. Quem está perdido, está querendo é Jesus, está desesperado para encontrá-lo. Quem faz questão dessas coisas são crentes que querem desculpa para ficar só em debates teológicos que não levam a canto nenhum. Então, para esses, você tem que dar uma resposta. Para crente que quer perder tempo com debate, aí você diz, não, nós somos arminianos wesleyanos. Então, os arminianos wesleyanos dizem que há possibilidade de perda de salvação. Porém, não é de qualquer jeito que se perde a salvação. É um processo. Assim como foi um processo para ser salvo, é um processo para se perder a salvação. Vamos continuar. Então, os arminianos wesleyanos, como é que eles creem? Deixa eu sintetizar aqui, porque meu tempo já está chegando ao fim. Eu tenho alguns textos para a gente ler. Creem que a salvação pode ser perdida, sim. Nós cremos que a salvação pode ser perdida, mas não é por qualquer motivo. Então, não é um pecado cometido hoje, por mim e por você. Quem aqui pecou hoje em alguma coisa? Teve gente que levantou a mão, acabou de pecar, tá? Mentira. Mentira. Então, seu pecado de hoje já foi cometido. É a mesma coisa que a gente pergunta aos jovens solteiros, né? Quantos aqui fazem aquele negócio? Aí tem uns que levantam a mão, aí tem uns que ficam assim. Acabou de mentir, né? Acabou de mentir. Então, vamos pensar. Hoje, amanhecemos o dia, acordamos e as misericórdias do Senhor se renovaram. Sim ou não? Sim. Aí, durante o dia você pecou. Alguns aqui pecaram porque mentiram. Outros omitiram. Outros tiveram descontrole emocional, ira descontrolada. Outros desobedeceram o pai e a mãe. Não é, Abner? Outros pais provocaram ira aos filhos. Não é, Abner? Então, pecados foram cometidos. Aí você agora vai chegar em casa à noite, depois dessas 16 horas que nós vivemos, nesse dia 2 de julho, e você vai dizer, Senhor, por favor, me dê a salvação de volta, porque hoje eu a perdi quando eu fiz isso. É ridículo isso, irmãos? É ridículo. Porque não é um pecado cometido ao longo do dia que vai fazer com que a gente perca a salvação. E se eu pecar amanhã, também não vai fazer com que eu perca a salvação. E se eu pecar depois de amanhã... Epa, pastor, mas espera aí, você está dando agora... Tem gente que vai se aproveitar agora para pecar? Tem gente que se aproveita, sim. Mas o que eu estou falando aqui, irmãos, é que para a perda da salvação, é necessário um processo chamado apostasia. Perda de salvação só termina com apostasia. O que é isso? Então eu vou te explicar. Você pecou hoje, tudo bem, foi só uma mentirinha. Amanhã você de novo, foi só mais uma mentirinha. Depois de amanhã, foi só mais uma desobediência. Depois, foi só mais uma rebeldia. Só foi um roubozinho. E então você vai descendo gradualmente os degraus do pecado, e você não conserta com Deus, e você não renova a sua aliança com Deus, e você vai descendo, e se tivesse mais degrau aqui, eu desceria até o ponto
onde não há mais como voltar. E aí nós dizemos que alguém apostatou da fé. Porque ela foi esfriando na fé. Ela foi se afastando gradualmente de Deus. E outra coisa, conscientemente. Conscientemente. Então, vamos terminar lendo aqui algumas passagens. Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Igreja de Filadélfia, igreja fiel, exemplo de todas as igrejas, essa aqui é o maior exemplo. Vamos lá. Não negaste o meu nome. Por que Jesus falaria, não negaste o meu nome, se isso aqui não fosse uma possibilidade real? Porque algumas pessoas dizem, não, isso aqui Jesus falou, é porque eles nunca iriam negar o nome de Jesus. Não é estranho? Como é que eu falo para o meu filho? Abner, sempre fale a verdade, meu filho. Nunca minta. Se eu sei que ele nunca vai mentir. Isso seria um conselho? Isso seria uma coisa real ou um teatro da minha parte? Deus dizer a ele que ele não faça uma coisa que ele nunca iria fazer. Então aqui Jesus está dizendo que há possibilidade de negar o nome dele. É real. Se não fosse real, não estaria aqui sendo dito à igreja de Filadélfia. Então é possível que, e aqui a igreja de Filadélfia, você pode dizer, mas é uma igreja. Sim, mas era um composto de pessoas. Então a carta está endereçada a pessoas. E Jesus está dizendo, não negaste o meu nome. Significa o quê? Que há a possibilidade de que o nome dele seja negado e de que outros negaram o nome dele. E se negaram, é porque um dia fizeram parte da comunidade de fé. Então a possibilidade de negar o nome do Senhor é real. Vamos para 2 Pedro, foi um texto que eu li hoje de manhã. Esse é bem interessante. 2 Pedro 2:20. Deixa eu correr aqui por conta da hora. 2 Pedro 2:20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira frase. Vamos analisar essa frase. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o que aqui, irmãos? Uma pessoa que escapa das contaminações do mundo, mediante o conhecimento que ele tem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o quê? Salvação. Isso aqui é uma pessoa que foi regenerada. Nasceu de novo. Ok. Continuando. E se deixam enredar. O que é enredar? Se envolver. Se, como dizia, enlinhar. Se enredar. De novo, ou seja, ele era enredado, ele era preso antes de Cristo, converteu, nasceu de novo e agora de novo ele está se enredando, ele está se envolvendo, ele está se prendendo e são vencidos, enredados e vencidos. Pedro diz, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Qual era o primeiro? Qual era o primeiro estado dessa pessoa? No pecado, nas contaminações, como diz aqui, do mundo. Estava na lama do mundo. Primeiro estado, converteu. Segundo estado, nasceu de novo. Segundo estado. Agora ele está dizendo o último estado. Qual é o último estado? De alguém que se enredou, que se envolveu com o pecado de novo. E ele diz que o estado dessa pessoa agora, o último, é pior do que o primeiro. Por quê? Porque ele conheceu a verdade. Vamos continuar.
Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Qual é o caminho da justiça? O caminho da salvação em Cristo. Era melhor que eles não tivessem conhecido o caminho de Jesus, do que, após conhecê-lo, volverem-se para trás. O que é uma pessoa volver-se para trás? Deu as costas para Cristo e voltou para o pecado. Volverem-se para trás. Não estou forçando o texto, só estamos aqui interpretando o texto. Isso aqui é hermenêutica. E fazendo aqui uma exegese bem superficial, né? Volverem-se para trás, apartando-se. O que é apartar-se? Afastar-se. Afastando-se do santo mandamento. Qual foi o santo mandamento que foi dado a essa pessoa? Que essa pessoa fosse santa. Que ela andasse no caminho de Jesus, no caminho de justiça. Como que lhe fora dado. Agora veja aí o retrato da pessoa. Como eles aconteceu o que diz certo provérbio, adágio. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, irmãos, isso daqui é o retrato de apostasia. É alguém que estava na lama do pecado, nas contaminações do mundo, conheceu Jesus, foi salvo, agora ele virou as costas para Cristo, voltou a enredar-se, a envolver-se com os pecados de antigamente, e agora ele voltou as costas para Cristo e se voltou de volta para a vida antiga. E ele diz, é um cachorro, é um cão que vomitou, olha que coisa nojenta, vomitou e voltou para comer o próprio vômito. A Bíblia é bem chocante. Ou uma porca, essa daqui até que é melhorzinha. Uma porca que tomou banho, botou perfume, botou lacinho, botou brinco, botou piercing, né? Fez tudo bonitinho. E ela então voltou a revolver-se no lamaçal. Não há dúvidas aqui de que a pessoa era salva. Pedro deixa claro isso e que ela voltou as costas para Cristo. Então isso aqui é apostasia. Não há volta. Veja bem, uma vez salvo, salvo para sempre, não. Uma vez salvo, salvo. Mas se perder a salvação, perde para sempre. Então o arminiano é diferente um pouquinho. Uma vez salvo, salvo. Mas uma vez perdida a salvação, perdido para sempre. Quem gostaria de arriscar aqui a vida eterna pelo pecado? Um pecado que pode levar a uma decadência, a uma apostasia e você perder a vida eterna. Você arriscaria? Vamos para outro texto. Eu vou deixar que vocês anotem, certo? Os textos para vocês lerem em casa, porque eu já passei da hora aqui e eu não quero me estender. Leia em casa Hebreus 3, 12 a 14, anote para ler. Hebreus 3, 12 a 14. E leia em casa Hebreus 10, 26 a 29. Esses dois. E nós vamos encerrar com Hebreus 6. Esse nós vamos ler aqui. Então em casa, dever de casa, leia Hebreus 3, 12 a 14. Em casa você lê Hebreus 3, de 12 a 14, e Hebreus 10, de 26 a 29. E aqui nós vamos ler Hebreus de 6, de 4 a 6. O pastor Cristiano está pedindo aqui uma coisa interessante isso. Qual a diferença entre desviar e apostatar? Uma grande diferença. Nem toda pessoa que se afastou da igreja apostatou da fé. Certo? Existem pessoas que se afastam da igreja, afastam da comunhão dos santos, mas ela ainda não apostatou da fé. Ainda. Ok? E tem gente que pode estar dentro da igreja, na comunhão, e apostatou. Então uma coisa não é sinônimo da outra. O desviar-se que a gente fala é uma pessoa que se afasta da comunhão. Desvio, afastou do caminho, da comunhão, da igreja. Às vezes a pessoa está em casa, não quer congregar. Ela está exposta a perigos maiores? Sim, porque o solitário busca o seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria.
uma pessoa que se afastou da comunhão dos santos e de congregar, ela pode apostatar? A probabilidade é maior ou menor? Maior. Mas uma coisa é diferente da outra. Ok? Então vamos terminar com Hebreus 6. Vamos ler 4 a 6. É impossível, diga impossível. O que é uma coisa impossível? Impossível. Impossível em grego é impossível. Não é possível. É impossível, pois, que aqueles pessoas que foram iluminados, o que é ser iluminado, irmãos? Na linguagem do Novo Testamento. O que é ser iluminado? Crer nas verdades da palavra. Iluminado o entendimento, iluminado os olhos do coração. Então foram pessoas iluminadas por Deus, provaram o dom celestial. Qual é o dom celestial? Dom presente, celestial do céu. Qual é o presente do céu que Deus nos deu? Salvação. Provaram a salvação, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. O que é uma pessoa que se tornou participante do Espírito Santo? Se tornou templo do Espírito Santo, se tornou habitação do Espírito Santo. Então, isso aqui é um convertido. Isso aqui é alguém que nasceu de novo. Então, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, ou seja, foram expostos ao ensino, foram expostos à pregação da palavra, e os poderes do mundo vindouro. O que são os poderes do mundo vindouro? O mundo que há de vir. O que são esses poderes do mundo vindouro? Nós todos estamos aqui nisso, só não estamos na segunda parte. Eu e você fomos iluminados, provamos o dom celestial, nos tornamos participantes do Espírito Santo, provamos a boa palavra de Deus e provamos os poderes do mundo vindouro. Qual é o mundo vindouro? A era que há de vir. Quando Jesus voltar, o arrebatamento acontecer, nossos corpos serem transformados, os mortos serem ressuscitados, estaremos com Cristo eternamente. Então será um tempo de glória, de comunhão com o Senhor, casamento da noiva de Cristo com o Cordeiro. Isso são os poderes do mundo vindouro. Uma realidade que nós já estamos começando a provar. Claro que não provamos na totalidade, mas já temos o Espírito Santo habitando em nós. Ou seja, uma parte do céu já está em ação dentro de nós. Ok, até aqui a gente se enquadra. Verso 6 agora. E caíram. Diga, caíram. Aqui a palavra caíram não é a mesma apostatar. Não é. É uma outra palavra, mas que é sinônimo. Cair, em algumas versões, decair. Então era alguém que estava firme e caiu. E aqui diz, sim, é impossível. Porque no verso 4 começa, é impossível. Então agora ele dá continuidade. É impossível o quê? É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Hebreus 6, de 4 a 6. Hebreus 6, de 4 a 6. Então, para a gente terminar, esse texto diz, é impossível que alguém que foi iluminado, provou o dom celestial, provou a boa palavra de Deus, provou os poderes do mundo vindouro, se tornou participante do Espírito Santo, ou seja, alguém que realmente converteu e essa pessoa caiu da fé, caiu da graça, então volta a palavra, é impossível renovar essas pessoas outra vez. Por que outra vez? Porque elas já foram renovadas no novo nascimento. A primeira vez que elas foram renovadas foi no novo nascimento. E só é uma vez. Então, por isso que, em certo sentido, uma vez salvo, salvo para sempre. Porém, uma vez perdido ou apostatado, apostatado para sempre. Então, uma vez, a gente só é salvo uma vez, irmãos. Ninguém é salvo 1, 2, 3, 4, não.
Só somos salvos uma vez, senão Jesus teria que morrer outra vez para nos salvar. Salvo uma só vez. Porém, o arminianismo wesleyano diz que sim, há possibilidade de se cair da graça, se cair da fé. Então é isso, queridos. Terminamos aqui. Nós cremos assim. Se você quiser aprofundar mais, eu posso indicar alguns estudos, algumas literaturas, alguns livros sobre a doutrina arminiana para você aprofundar, porque não é o que muita gente pensa, certo? É superficial, não é? Uma teologia água com açúcar, e não é. Geralmente são pessoas que não conhecem o arminianismo. Para finalizar, deixa eu te desafiar. Se você faz parte de uma igreja arminiana, wesleyana, primeiro você tem que conhecer o que a sua igreja crê. Aprofunda no que nós cremos. E depois você vai comparar com outras coisas. É muito difícil quando você não tem um parâmetro, aí você vai aprofundar no que não é para você aprofundar, para depois vai haver a confusão. Então aprofunde naquilo que nós cremos. O arminianismo não é superficial. É muito profundo. É tão profundo quanto o calvinismo. Os dois são profundíssimos na palavra. O problema é que pessoas que não aprofundam no arminianismo ouvem algumas coisas pinceladas do calvinismo e aí diz, sou calvinista. Então deixa eu te aconselhar, tá? Como seu pastor, como seu amigo, como seu pai espiritual, se você assim me considera, aprofunde naquilo que nós cremos. E depois, então, tu podes estudar outras coisas e aprofundar em outros assuntos. Assim você vai ter parâmetros para comparar. Então, Deus abençoe. Vamos orar encerrando, fique em pé. Eu passei um pouquinho aqui da hora, me perdoe. Passei 10 minutinhos. Nós teremos reunião